Amém, queridos? Graças a Deus. Abra a tua Bíblia comigo na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Deus tem algo para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Se você achou, diga graças a Deus. Já achamos? No versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentinamente destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Paizinho, nós bendizemos ao Senhor Todo-Poderoso, glorificamos o teu santo nome, louvado seja o Senhor. Nos dê revelação da tua palavra, Pai, a cada um de nós. Senhor meu Deus, fala aquilo que nós precisamos, fala daquilo que há de fortalecer os nossos corações, Paizinho, aquilo que há de aumentar a nossa fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim pedimos para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Como discernir os tempos? Em que tempo nós estamos? Muitas lutas, muitas dificuldades, muitas situações acontecendo ao mesmo tempo. Em que tempo nós estamos? Que tempos são esses em que nós estamos vivendo? Ao mesmo tempo, tanta tecnologia, mas ao mesmo tempo pouco resultado em muitas coisas. São os tempos dos fins, como nós estamos ouvindo falar? Os tempos que nós estamos vivendo são os tempos do fim? E devemos realmente nos preocupar? Ou devemos viver as nossas vidas e não nos preocuparmos? Se vier, veio. É assim que nós devemos viver? Na realidade, não. Carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo está aqui dizendo aos irmãos que esse tempo virá. Jesus voltará. E quando ele vier, muitas coisas acontecerão. Mas uma coisa ele diz: vocês precisam estar atentos e alertas, porque ele virá como ladrão de noite. Ele virá de uma forma inesperada. Os discípulos de Jesus fizeram essa mesma indagação para eles. Abre comigo Mateus capítulo 24. Jesus está ensinando aos discípulos, então eles perguntam. No versículo 3, logo abaixo, na parte B do versículo, ele diz assim: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Guarde isso no teu coração. Vede que ninguém vos engane. Amém? Até aqui. Depois a gente vai ler outro texto. Então ele está dizendo: veja que ninguém te engane. E eu fiquei no meu coração imaginando, por que eu me enganaria? Em que situações eu me enganaria a respeito disso? E é muito fácil. Então o que nós precisamos é estar arraigados numa verdade inabalável, porque mesmo que aconteçam coisas ao redor, nós estamos ancorados nessa verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Então, mesmo que venham sábios, mesmo que venham notícias de pessoas espirituais, isto não pode suplantar ou não pode superar a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa verdade absoluta. Nela nós estamos firmados. Nela nós compararemos tudo o que poderemos receber. Porque a palavra de Deus diz que no fim dos tempos, muitos falsos cristos e muitos falsos profetas surgiriam. Até mesmo aqueles que vão dizer: eis que existe Cristo ali, eis que Cristo está naquele lugar, e a palavra de Deus diz: não vá lá, fique quieto, porque quando Jesus Cristo vier, todo olho o verá. Então onde você estiver, você o verá.
Jesus responde no versículo 4: vede que ninguém vos engane. Os sinais que Jesus descreveu para os discípulos eram terríveis. Jesus diz aos discípulos: olha, no fim, quando eu vier, haverá fome, haverão guerras, escândalos, traições, ódios, iniquidade, esfriamento do amor, grande tribulação, muitos enganos, falsos cristos, falsos profetas. Esses são sinais do fim. Mas no versículo 33, 36 do mesmo capítulo 24, a palavra do Senhor diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Jesus está dizendo: olha, muitos sinais virão, mas o dia que ele virá, ninguém sabe. Os anjos não sabem, o Filho não sabe, só o Pai sabe, só Ele saberá. Então, como nós devemos nos preocupar, ou como devemos viver até lá, até o dia em que Ele há de retornar? Como Ele nos encontrará neste dia? Como nós estaremos? O Jesus diz que esses dias serão como dias de Noé. Nos dias de Noé, as pessoas bebiam, comiam, casavam, se davam em casamento, trabalhavam, faziam fortuna, se mantinham. Será assim, mas ele diz que será assim até que Noé entra na arca. Então vem o dilúvio. Então ele diz que nós estaremos assim até o dia que Jesus vier. Estaremos normalmente vivendo como vivemos hoje. Mas uma coisa deve nos distinguir de todos os demais: que nós devemos obedecer a palavra de Deus, porque ela nos instrui como nós devemos seguir até o dia que Cristo Jesus voltar. Uma coisa, nós devemos estar completamente completamente crentes na palavra de Deus. Jesus voltará. Jesus voltará. Nós devemos estar firmados nesta palavra de que Ele voltará. E a nossa esperança é que Ele venha. E a nossa esperança é que Ele venha o mais rápido possível. Do versículo 24, no final do capítulo 24, Jesus começa a falar sobre parábolas. Ele faz 3 parábolas, uma no capítulo 24 e 2 no capítulo 25. A parábola do capítulo 24, ele fala de um servo mau, e ele diz então que esse servo apronta lá com os seus, e ele então, no versículo 50, ele diz algo impactante. Ele diz: virá o Senhor daquele servo, em dia em que não o espera, e em hora que não sabe. Ele está o tempo todo dizendo: olha, Jesus voltará, mas nós não saberemos o dia, não seremos avisados prontamente, e nós seremos encontrados da forma que nós estivermos. Aqui este servo é chamado de um servo mau, e ele é encontrado nesse estado porque não se sabe o dia que o seu Senhor volta. No capítulo 25, a partir do versículo 10, no versículo 10, mas a partir do versículo 1, ele fala de 10 virgens, 5 que estavam com lamparinas com óleo, 5 que não tinham, não estavam preparadas. E ele diz então que essas mulheres sabiam que o noivo ia voltar, mas 5 esperam, 5 não esperam. 5 não se preparam para isso e vivem a sua vida normalmente, até o dia em que o noivo volta. Veja comigo o versículo 10 do capítulo 25, ele diz assim: e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Então ele diz que 5 dessas mulheres estavam apercebidas, elas sabiam e se prepararam para o noivo.
Elas sabiam que um dia o noivo viria, mas elas passaram a sua vida se preparando para o dia que o noivo viesse. E aí o Senhor ministra aos nossos corações para que nós estejamos apercebidos, preparados. Se Jesus voltar hoje, encontrará pessoas preparadas, encontrará pessoas preparadas para Ele. A palavra do Senhor diz que nós devemos nos preparar. Os nossos dias na terra são dias de preparação para receber o noivo, para o dia que o noivo virá nos encontrar. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. No versículo 19, a palavra do Senhor então fala que depois de muito tempo, o Senhor volta, e é de uma parábola que fala de um Senhor que está dando talentos para os seus servos, e dá 10 para um, dá 5 para um, dá 1 para um, e quando ele volta, ele quer o resultado, e a palavra diz que esse Senhor volta, e no versículo 19 diz assim: depois de muito tempo, voltou o Senhor daquele servo, e ajustou contas com ele. Então o Senhor está dizendo que haverá um dia que o Senhor ajustará contas conosco, e nós precisamos estar preparados. Nós precisamos multiplicar os talentos que Ele colocou nas nossas vidas. Nós precisamos multiplicar aquilo que Ele nos deu. Estou falando para crentes espirituais. Estou falando para pessoas que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, como pessoas que foram escolhidas por Deus para ir e dar frutos, pessoas que foram escolhidas para viver com o Senhor aqui na terra, mas também no céu. A nossa vida não é no céu, é aqui na terra. Nós estamos peregrinando na terra, mas o tempo da nossa peregrinação deve ser o tempo do Senhor, o tempo da provisão, o tempo de aprontar, o tempo de ficarmos apercebidos, o tempo de nos prepararmos para receber o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Volta comigo para 1 Tessalonicenses. No versículo 1 ele diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então a palavra do Senhor está dizendo que o Senhor virá em um dia que nós não saberemos. Ele está dizendo que será como ladrão de noite. Você sabe o dia que o ladrão vai entrar? Esse dia é um dia inesperado. Este dia é um dia surpreendente. Esse dia será um dia de repente. O Senhor virá e Ele deve encontrar pessoas arraigadas na sua palavra, vivendo o Evangelho de Jesus Cristo, crescendo na fé, crescendo no amor, cumprindo os propósitos, sendo ministrados pela palavra de Deus, sendo fortalecidos no Senhor. O apóstolo Paulo, a partir do versículo 4, ele diz como devemos viver esse tempo até o dia de Jesus voltar. Ele escreve à igreja de Tessalônica porque a igreja estava desanimada. E eu fiquei me lembrando que nós podemos estar vivendo esse tempo de desânimo, um tempo sem conforto ou com muito desconforto, e o desconforto por causa das coisas que estão afligindo ao nosso lugar. Mas o Senhor diz que nós devemos estar firmados em Deus, vivermos a vida que Ele estabeleceu para nós.
E ele começa então a trazer um novo ânimo à igreja de Tessalônica. Paulo instrui a igreja a uma vida piedosa, na verdade do evangelho de Jesus Cristo. No versículo 4 ele diz assim: nós não estamos em trevas, para sermos apanhados de surpresa. Quem é que está em trevas? Aquele que anda no pecado, aquele cuja vida é pecaminosa. E a Bíblia diz que nós não vivemos em trevas, porque se vivermos em trevas, não conhecemos a Deus. Mas nós somos da luz, nós somos filhos da luz, nós somos chamados, remidos, amados, santificados, justificados em Cristo Jesus, para vivermos a luz, para sermos da luz. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. E ele diz: porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos filhos da noite. Nós não vivemos saindo por aí pecando, vivendo uma vida atrapalhada, vivendo uma vida desonrosa, vivendo uma vida dando problema para todo mundo, envergonhosa. Não, nós andamos por aí na honestidade, nós andamos por aí expressando o amor de Deus, nós andamos por aí dizendo que Jesus Cristo nos ama e que nós temos sim que viver uma vida diferenciada. Ontem de sábado, sexta-feira eu fui aconselhar uma pessoa, e a pessoa me contou algo, e quando ela terminou eu disse: a palavra de Deus diz que nós temos que sofrer o dano. Pastor, mas será? Eu disse: é a palavra de Deus. Nós precisamos sofrer o dano. E alguém gostaria de sofrer o dano? Pela nossa carne? Não. Mas pela palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus, muitas vezes nós vamos dizer: me perdoe, sem que a gente tenha feito nada. Muitas vezes nós vamos ter que abrir mão, mesmo sendo injusto. Muitas vezes nós vamos ter que levar a culpa, mesmo não sendo nós. Porque nós somos filhos da luz. Nós não andamos fazendo o mal, maldizendo pessoas, julgando pessoas. Antes somos filhos da luz, filhos de Deus. Amém. O Senhor nos destinou para alcançar a salvação. Nós estamos salvos. Eu gostaria que você pudesse dar um grande glória a Deus quando você ouvisse essa notícia. Nós estamos salvos. No versículo 8 de 1 Tessalonicenses, o Senhor diz assim: nós porém que somos do dia, nós porém que somos do dia, nós porém que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Então ele está dizendo que os tempos que vamos viver até o dia de Jesus voltar, nós devemos ter uma vida sóbria. E que é uma vida sóbria, é uma vida que está se desembaraçando do pecado e do peso do pecado. É uma vida que está abrindo mão, despojando do pecado. Uma vida sóbria. Então ele diz que nós devemos ser essas pessoas, não iludidas, não vivendo como se não tivéssemos que prestar conta a ninguém. Pelo contrário, devemos viver uma vida como sabendo que o Senhor requer na sua conta aquilo que nós fazemos. No versículo 8 ele diz ainda que nós devemos ser revestidos da couraça da fé e do amor. Sabe, queridos, nós ainda não vivemos tempos como esse, em que nós precisamos de tanta fé quanto agora. Agora é o tempo de fé. Agora é o tempo de vivermos pela fé. Porque
porque nós não sabemos absolutamente de nada. Nada nos dá segurança, nada nos dá sustentação. Os tempos são de tribulação, então nós precisamos viver pela fé, sabendo que o autor e consumador da nossa fé é Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos sustenta segundo o propósito para nossas vidas. Então precisamos viver pela fé e viver no amor. Nós somos um povo diferenciado, nós somos um povo completamente separado. E ele diz ainda que nós devemos ter o capacete da esperança da salvação. Queridos, a esperança da salvação alegra o nosso coração, porque tudo pode nos acontecer aqui, mas ninguém pode tirar a nossa salvação. Tudo nós podemos viver aqui. Esses dias, um pastor num país muçulmano, mataram ele, tiraram a sua vida, mas não arrancaram a sua fé. Não arrancaram a sua fé. Ele morreu crendo em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Não podem arrancar a nossa fé. A convicção da salvação, queridos, tem que estar dentro de nós. Se Jesus vier agora como ladrão de noite e surgir aqui neste momento, nós precisamos ter a convicção da salvação. A convicção da salvação. No versículo 11, ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. A palavra do Senhor diz que devemos viver consolando-nos uns aos outros, não sendo superiores, não sendo indiferentes, mas consolando. Uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de Deus para a vida daqueles que estão necessitando de consolo. Quantas pessoas você conhece que necessitam de uma palavra de consolo? Quantas pessoas próximas que estão passando por infortúnios agora de uma maneira inesperada, jamais imaginaram, e podem receber uma palavra de esperança, uma palavra de consolo. Nós temos a palavra de consolo, amém? Nós temos a palavra de consolo para liberar sobre todas as pessoas que necessitarem. Nós temos palavra de consolo. E edificai-vos, construa, edifique, libere palavras que puxem as pessoas para cima. Diga às pessoas que há uma situação melhor em Cristo. Diga a elas que Jesus Cristo tem algo poderoso para a vida delas. Sabe quantas vezes nós precisamos de uma palavra de incentivo? Vai dar certo. Calma que tudo vai dar certo. No versículo 12, versículo 3, o apóstolo Paulo puxa um pouco essa sardinha para nós os pastores, porque ele diz assim, vamos ler: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Eu gostei tanto disso, porque nós também, pastores, precisamos de uma palavra de vida. Ah, mas vocês são superiores na fé. Somos não. Vocês são inabaláveis. Somos não. Somos pessoas normais, pessoas que entendem que Deus nos deu um chamado,
mas temos as mesmas dificuldades, os problemas da mesma forma, e enfrentamos do mesmo jeito, com fé, com esperança, com a palavra, com jejum. As nossas conquistas são conquistas de orações. Os nossos problemas estão debaixo dos joelhos. E a palavra de Deus diz então que nós podemos receber de vocês apreço, podemos receber de vocês amor, podemos receber de vocês consideração. Amém? Podemos receber de vocês consideração. Então, nesse tempo, até Jesus voltar, cuidem de nós. Amém? Cuidem de nós. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Vamos avançar um pouquinho mais. No versículo 14, ele diz assim: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consolei os desanimados, ampareis os fracos, sejais longânimos para com todos. Ele está dizendo: olha, enquanto Jesus não voltar, cabe a você admoestar os insubmissos, dizendo para eles: não é por esse caminho, o caminho é por aqui, vamos andar juntos aqui. Pegue na mão dele, pegue na fé dele, diga: não, vem cá, vamos andar juntos, vamos andar por esse caminho. Não ande por aqui porque é em submissão, mas ande por aqui que vai dar tudo certo. Console os desanimados. Nós cantamos tanto: no nome de Jesus há poder. Por que você está desanimado? Por que você está desanimado? Jesus pode todas as coisas. Jesus pode abrir portas que você nem imagina. Jesus pode fazer acontecer coisas que você nem chegou ao seu coração. Jesus pode surpreender você. Então, por que você está desanimado? Anime-se. Anime-se no Senhor, receba a força de Deus, receba o poder de Deus, receba a graça de Deus, receba a bênção de Deus na sua vida. Há uma palavra de Deus que diz que o Senhor nunca nos lançará fora, nunca seremos desamparados. Então receba a força de Deus, que todo desânimo desapareça, e que você esteja fortalecido no Senhor. Levante-se diante do Senhor, se revista de fé, de coragem, em nome de Jesus, porque o Senhor é por você. Ampareis os fracos, não julguem aqueles que ainda estão com fraqueza na fé. Ajude-os, ampare-os, ampare aqueles que não têm condições, ampare aqueles que estão necessitados. Enquanto nós esperamos Jesus Cristo voltar, queridos, devemos amparar os fracos. Até Jesus voltar, nós devemos ter paciência com todos. Nós devemos ter paciência com todos, porque tem vezes que a gente perde a paciência, sim? Tem vezes que a gente esquece da paciência, mas o Senhor está dizendo: tem que ter paciência. Precisa ter paciência com todos. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Vamos um pouquinho mais. Evite que alguém pague o mal com o mal. O mal tem que ser pago com o bem, porque nós somos um povo diferente, porque somos um povo que andamos pela palavra de Deus, somos um povo dispostos a sofrer o dano se necessário for, a perder se necessário for. Hoje eu estava vindo para cá, estava pensando: daqui uns dias eu vou vender meu carro, quero vender meu carro. Amém? Mentira. E eu estava pensando que eu ia dizer para a pessoa tudo a respeito dele.
Eu ia dizer que eu já troquei o câmbio dele. Eu ia dizer que eu troquei o radiador. Eu ia dizer que eu já tinha dado uma batidinha na frente. De leve, mas já fiz. E fiquei pensando nessas coisas. E eu fiquei imaginando, quem é que vai comprar esse carro depois que eu falar isso? Mas eu lembrei que o Senhor é comigo. Amém? O Senhor é comigo. E eu sei que Ele vai... Me lembrei até da quilometragem dele. Porque ontem nós estávamos com o irmão dizendo que aí no mundo de vender carros, a quilometragem é uma ilusão. E eu digo, pois a minha é verdadeira. Até isso eu vou dizer para o pessoal, esse carro está com tantos quilômetros andado. Sabe por quê, queridos? Porque nós somos diferentes. Quem nos abençoa é o Senhor. Quem nos abençoa é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele está vendo, Ele está atento, Ele tem bênçãos para a minha vida, tem bênçãos para a sua vida, Ele tem cuidado de mim, tem cuidado de você, Ele é o nosso Senhor. Então, nós não precisamos pagar o mal com o mal. Eu vou ser diferente, eu pago o mal com o bem. Porque logo a seguir o Senhor no versículo 16 diz assim: regozijai-vos sempre. Só aqueles que creem em Jesus Cristo, só aqueles que entendem os seus cuidados, só aqueles que recebem os cuidados de Deus, andam regozijando-se no Senhor, porque mesmo que a sua aparência não seja de vitória, mas você é um grande vencedor, porque Jesus Cristo é contigo. Jesus Cristo é com você. Então a gente passa pelas situações dando glória, a gente passa pelas situações dizendo: Senhor, glória a Ti, Pai. O apóstolo Tiago fala sobre isso. Ele diz: tende por motivo de passar por tribulações, tende por motivo de passar por alegria as tribulações, porque essas tribulações, elas vão aprovar a nossa fé, e uma vez que a nossa fé é aprovada, nós estamos agora cheios de esperança, cheios de esperança. Então, regozijai-vos sempre. O que me chama a atenção aqui, quando eu não me coloco em alegria, ou eu não busco a alegria do Senhor na minha vida, queridos, entra a murmuração. Ao invés de darmos graças ao que está acontecendo, a gente começa a murmurar: por que comigo? Por que sou assim? Por que sou infeliz? Por que disso? Por que daquilo outro? E isso não nos enche de alegria, pelo contrário, isso abate a nossa alma, isso nos desanima, isso nos adoece. Em vez disso, o Senhor diz: regozijai-vos sempre. Então, queridos, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no seu amor, alegrai-vos no seu cuidado, alegrai-vos porque o seu nome está escrito no livro da vida. Regozijai-vos sempre. No versículo 17 o Senhor diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Nosso caminho é o caminho da oração. Amém? Esses dias alguém mandou um post dizendo que o homem que ora é o homem mais dependente de Deus. É aquele que depende de Deus. Não é o mais forte, não é o mais sábio, mas é aquele que reconhece que sem o Senhor não é possível. Então, orai sem cessar. Jesus Cristo já havia nos ensinado sobre isso: orai sem cessar. Então, o tempo que nós estamos esperando o Senhor, ore sem cessar. No versículo 18 ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Então, em tudo dai graças, em tudo agradecer ao Senhor, em tudo dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela minha família, muito obrigado pela minha esposa, muito obrigado pelo meu carro, muito obrigado pelos meus irmãos. Hoje eu disse a um irmão amado: que alegria vê-lo. Meu Deus, como é bom ver vocês.
Como é bom estar aqui nesta noite, juntos, congregando a Jesus Cristo, congregando ao nosso Senhor, sendo ministrados pelo nosso Deus, pelo Espírito do Senhor. Você já percebeu que o Espírito do Senhor está aqui? Você já percebeu que Ele está ministrando ao seu coração, que Ele está respondendo muitas coisas no seu coração, que Ele está trazendo fé, que Ele está trazendo esperança para a sua vida? Você já percebeu que o Espírito Santo está trabalhando nesta noite? E não é pelas paredes, é por nós. O Senhor está aqui, não é pelas paredes, não é pelos equipamentos, não é porque cantamos bem, Ele está aqui por nossa causa. Glória ao nome do Senhor. E no versículo 15 ele diz: não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Nós podemos apagar o Espírito de muitas formas: não orando, pecando, deixando Ele de lado, maldizendo, realizando as obras da carne. Mas a palavra de Deus diz: o tempo que você espera o Senhor, não apague o Espírito. Deixa o Espírito trabalhar na sua vida, deixa o Espírito se mover na sua vida, deixa o Espírito realizar a obra que o Senhor tem para você, a obra de dentro para fora. Deixa o Senhor trazer à sua vida tudo aquilo que Ele tem para realizar. Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida, e quem está fazendo essa obra é o Espírito Santo. Deus tem grandes transformações na sua existência, Deus tem grandes projetos para a sua vida. Então nós não podemos apagar o Espírito, mas nós temos que dar honra ao Espírito, temos que glorificar o Espírito, temos que adorá-lo, temos que amá-lo. Então deixa o Espírito do Senhor vir à luz, ocupar a sua vida, seja cheio do Espírito, seja cheio do Espírito. Uma das coisas que eu gosto da palavra de Deus, há um momento que Pedro está preso, mas eles, quando soltam ele vai para a casa de Maria, e lá eles estão orando, e lá eles são cheios do Espírito, cheios do Espírito. Seja cheio do Espírito. Versículo 20 diz assim: não desprezeis as profecias, não despreze a palavra de Deus, não despreze a palavra de Deus. As profecias estão na palavra de Deus, Deus revelou, e eu não estou aqui para minimizar a palavra profecia, simplesmente aquelas revelações que nós recebemos dos profetas, não é isso. Estou aqui para dizer que a profecia, o espírito da profecia é Jesus Cristo, a sua palavra. Então é na palavra de Deus, já estão liberadas as palavras sobre as nossas vidas, são as profecias. Não despreze as profecias. No versículo 21 ele diz: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Tem pessoas que pegam tudo o que recebe e joga fora, porque não achou que era bom. Mas o Senhor diz: julga tudo aquilo que vem a você, retém o que é bom. Se você recebeu uma palavra que não te agradou, calma, vede se há alguma coisa boa que possa ser aproveitado, e se tiver, aproveite. Julgue todas as coisas, retende o que é bom. Muitas pessoas estão caindo no laço do maligno, porque julgam que tudo é mal. Então muda tudo, muda de lugar, muda de religião, muda tudo. E a palavra de Deus não nos ensina, ela diz: julgai, mas retende o que é bom, e reter o que é bom é maior do que julgai. No versículo 21 ele diz assim: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Versículo 22: abstende-vos de toda forma do mal. Amém, queridos? Toda forma do mal, toda forma do mal. Nós não temos nenhum pacto, nenhum acordo, nós não andamos no mal, pelo contrário, nós andamos na luz, e onde há a luz, a bondade do Senhor está, em nome de Jesus. Quero fechar aqui dizendo: Jesus vai voltar,
E Ele precisa nos encontrar preparados. Ele precisa nos achar preparados. Amém? Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor.